Na última aula, nós mostramos que, no caso mais geral, os vetores L, momento angular, e ômega, velocidade angular, não são paralelos, né? A conexão entre eles é dada por um objeto que é um objeto tensorial. O que quer dizer essa expressão é que a componente x do vetor L, do vetor momento angular, ela está associada às três componentes do vetor ômega. Isso é ixx vezes ômega x, mais ixy vezes ômega y, mais ixz vezes ômega z, mostrando, portanto, que se ômega tem componente x, enfim, que essas componentes vão se misturar na hora de eu montar o vetor L, né? Essa aqui é uma notação compacta. Para que essa notação faça sentido, eu tenho que escrever o vetor ômega como um vetor coluna. Uma coluna, ômega x, ômega y, ômega z, o L é a mesma coisa, Lx, Ly, Lz, e essa expressão, portanto, reflete um produto matricial, o produto da matriz que exprime o tensor de inércia pela matriz coluna, pelo vetor coluna que exprime o vetor ômega. Essa matriz, ou esse objeto tensorial, o tensor de inércia, é composto, portanto, de 9 elementos. Esses elementos ixx, iy, e zz são ditos os elementos da diagonal e os elementos fora da diagonal, que envolvem dois índices distintos, né? Estou relembrando aqui que no caso de uma distribuição discreta de massas, esses objetos, esses elementos do tensor de inércia são calculados por expressões como essa aqui. O exemplo que eu estou dando é do ixy, esse carinha aqui. O ixy, para uma distribuição discreta de massa, isto é, para massas M1, M2, M3, colocadas em diversas posições, com coordenadas, portanto, x1, y1, z1, x2, y2, z2 e assim por diante. Este elemento do tensor de inércia é essa soma. Massa vezes o produto das coordenadas x e y com o sinal de menos. Noto imediatamente que o cálculo do iyx envolve exatamente a mesma expressão, só que com o x e o y têm papéis trocados. Mas como o produto é uma operação comutativa, isso quer dizer que o ixy e o yx são iguais. O mesmo ocorre com o ixz e o izx, o iyz e o izy. Nós dizemos que essa é uma matriz simétrica, no sentido de que os elementos que estão simetricamente dispostos em relação à diagonal principal são iguais. Então, de fato, ao invés de termos 9 números distintos, temos apenas 6. Porque desses 9, 3 são iguais a um outro conjunto de 3. Então, só há 6 elementos distintos desse objeto matricial, objeto tensorial. Uma outra maneira de exprimir isso é considerarmos a matriz transposta da matriz de inércia, ou do tensor de inércia. Lembre que para construir a matriz transposta de uma matriz, a gente troca os índices, né? Então, a matriz transposta à matriz I tem a mesma diagonal, mas este objeto, este elemento, passa a ocupar esse lugar e esse elemento passa a ocupar o lugar do anterior. Ora, como eles são iguais, a matriz transposta é igual à matriz original. Eu posso escrever isso assim. E transposto, T de transposto. Os elementos da diagonal, eles são calculados por uma expressão algo diferente daquela, porque envolvem sempre duas coordenadas através de uma soma e não de um produto. Claro, eu estou escrevendo essas relações imaginando uma distribuição discreta de massas. Só que o uso mais frequente desse formalismo é para distribuições contínuas de massa, para objetos que são objetos sólidos com a distribuição contínua. Então, interessa reescrever essas expressões para essas distribuições contínuas. Então, se eu tenho uma distribuição contínua, e aqui esse desenho mira especialmente o nosso amigo Mateus, o que eu vou fazer é transformar uma distribuição contínua numa distribuição discreta. E ele sabe por que eu estou falando isso, né?
Você me fez essa pergunta na aula passada, né? Então, para isso eu vou imaginar um reticulado aqui, de tal maneira que eu divida esse corpo. Eu estou fazendo isso em 2 dimensões, mas você tem que imaginar que isso aqui acontece em 3 dimensões, né? Então, eu estou dividindo esse objeto sólido com distribuição contínua de massa em pequenos, em objetos sólidos menores, né? E o que eu vou fazer, na verdade, é ir aumentando a densidade desse reticulado, de modo que esses pedacinhos vão ficando cada vez menores, né? E aí eu posso escrever, por exemplo, imaginando que agora, ao invés de eu ter uma distribuição contínua, eu tenho essa distribuição discreta, e aqui eu tenho um ΔM, aqui um ΔM, sei lá, 2 e assim por diante, né? De modo que o cálculo do IXY vai ficar expresso por uma equação que é soma sobre todos os alfa de ΔM alfa vezes o X alfa, Y alfa, onde eu estou usando para o X e para o Y as coordenadas do ponto central desse pequeno objeto no qual eu dividi o objeto grandão. Quando eu faço agora esse reticulado aumentar de densidade, o valor dessas massas vai diminuindo, né? No limite em que eu tenho infinitos, ou que a quantidade de elementos de massa vai a infinito, essa soma se transforma numa integral. Então, isso aqui vai ser menos a integral de x vezes y dm, onde essa integral é feita sobre todo o objeto cujo produto de inércia eu quero calcular. De fato, você diz, ué, mas m não é uma variável, não é? Como é que eu vou fazer para construir essa integral? M não é uma variável, mas por outro lado, ela pode ser conectada com as coordenadas espaciais x, y, z através da densidade. Então, deixa eu usar aqui a letra... Que letra que eu vou usar para densidade? Deixa eu ver. Rho é dm dv, a densidade. Eu estou escrevendo desse jeito, e não m sobre v, porque isso aqui é verdadeiro mesmo para objetos que não tenham distribuição homogênea de massa, de modo que a densidade pode variar de ponto para ponto nesse objeto sólido. Não vai ser o caso mais comum, aqui a gente só vai examinar situações nas quais a distribuição de massa seja homogênea, né? Então, de fato, esse ρ não vai depender do particular pedaço desse corpo que eu estiver examinando. Por causa disso, então, onde aparece esse dm, eu vou substituir por um ρ dv. Então, essa integral fica assim, ó. Onde, repito, no caso geral, esse ρ pode depender de x, y e z, tá? E essa integral é sobre todo o volume. Então, talvez você prefira pensar nela dessa maneira assim, né? É uma integral tripla, porque o elemento de volume em coordenadas cartesianas é dx, dy, dz. Então, são 3 integrais que eu vou fazer aqui. Da mesma maneira, um elemento da diagonal, como o ixx, ele vai ser calculado pela integral tripla de ρ y² mais z² dv. Muito bem, agora vamos fazer algumas contas aqui, exemplos de cálculo desses objetos, tá?